pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o nerd de serviço e hoje vamos falar de um jogo de tabuleiro de nome Qual é o Código, da Mebo Games em parceria com a Yellow. É um jogo de 2 a 4 jogadores para maiores de 10 anos com uma duração média de mais ou menos 15 minutos. E é um jogo em que o objetivo é tentar descobrir o código secreto, daí o nome. Mas em vez de estar aqui a explicar como é que se joga, vou mostrar e depois do tutorial voltamos às nossas considerações finais. Até já! Portanto, pessoal, temos aqui um setup para 2 jogadores. Eu depois desta explicação para 2 jogadores vou explicar para 3 ou 4 jogadores, mas este é o modo principal. Qual é que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é tentar adivinhar o código do adversário antes que o adversário adivinhe o nosso código. E através de perguntas que estão aqui, nós vamos tentar descobrir o código do nosso oponente. O primeiro a descobrir o código ganha. E como é que se monta o jogo? Portanto, nós temos estes biomes aqui, que estão levantados, ok? Para o meu oponente não ver as minhas peças e eu não ver as peças do oponente. Temos ali várias fichinhas com números. Estas fichas são baralhadas e damos 5 fichas a cada um, viradas para baixo, e depois atrás do biome vamos colocá-las por ordem. Eu vou baixar o biome para vocês conseguirem ver melhor. Portanto, nós temos que colocar as fichas, os nossos números por ordem crescente, do mais pequeno para o maior, que vai do A até o E, ok? E temos que colocar os números pretos primeiro, ou seja, como vocês podem ver aqui, estes são os números que existem no jogo. E existe a cor branca e cor negra, à exceção dos números 5, que são os 2 verdes. Em caso de termos 2 números iguais, o número preto é sempre colocado primeiro que o número branco, ok? Aqui no nosso bloco de notas, isto é uma folha para cada um, para nós podermos tomar nota. A linha para 2 jogadores é esta, só jogamos com esta. Estas aqui é para 3 a 4 jogadores, ok? Para 3 jogadores será esta e para 4 jogadores será a totalidade da folha. Nós aqui vamos tomando notas, não é? Quando achamos que sabemos qual é que são os números do nosso oponente, aqui é para termos o lembrete dos números e aqui é para dar a resposta final, ok? No caso de 3 a 4 jogadores. Eu já coloquei os meus números. Aqui temos algumas indicações de como é que se processa as rondas, para não nos esquecermos. Eu vou baixar também aqui o biome do meu oponente, mas isto no jogo não se faz, é só para nós podermos explicar melhor o que é que está a acontecer. E como vocês podem ver, os números, o código do meu oponente é o 01486. Mas atenção, nós não temos que adivinhar só o código, temos que adivinhar a cor. Ou seja, se eu decidir adivinhar o código, eu tenho que dizer que é um 0 branco, um 1 preto, um 4 branco, um 8 branco e um 6 preto. Eu tenho que saber a cor e a ordem. E a ronda é muito simples. Numa ronda, ou posso fazer uma pergunta, ou posso tentar adivinhar o código. Se eu fizer uma pergunta, escolho a carta, faço a pergunta, guardo a carta para mim, substituo com uma carta aqui do baralho e passo para o meu oponente. E ele faz a mesma coisa, ou faz uma pergunta, ou tenta adivinhar o código. Se eu já tiver mais ou menos a certeza que sei qual é o código, eu tento adivinhar o código, digo o código, a ordem e a cor dos números. Se eu acertar, ganho o jogo, mas o oponente ainda tem uma última oportunidade de tentar adivinhar o meu e pode acabar em empate. Ou então, se eu falhar, passa a vez e é a vez do meu oponente jogar e ele pode fazer outra pergunta ou tentar adivinhar o código. Bastante simples. Vamos ver algumas das perguntas que temos no baralho. Por exemplo, eu escolho esta aqui. E esta tem a pergunta aqui e a pergunta ao contrário para o meu oponente poder ler. E eu faço a pergunta: onde estão as tuas peças 6 ou 7? Se ele as tiver, ele não vai falar. A única coisa que ele vai fazer é apontar com o seu lápis o sítio onde estão as peças 6 ou 7. Portanto, o biome estando aqui, ele aponta para aqui, ok? Mas eu quando faço esta pergunta tenho que decidir qual é que é o número que eu quero saber. E eu digo que é o número 6. Portanto, a pergunta é: onde estão as tuas peças número 6? E ele vai ter que responder e neste caso ele aponta para aqui, para o E. E eu sei que a peça 6 estará no E, ok? Vamos voltar a deitar só para ver os números todos. Portanto, eu vindo ao meu bloco e sabendo as regras de colocação, sei que o meu oponente no E tem um 6. Agora, qual é a minha dúvida? E eu marco aqui o 6. Será que o 6 é branco ou preto? Essa que é a dúvida, mas eu venho aqui ao meu código, como o meu oponente não tem acesso, e eu tenho o 6 branco, portanto ele só pode ter o 6 preto, e então eu marco aqui o 6 preto, ok? E eu também já posso riscar aqui, porque sei que tenho um 3, um 6, portanto eu posso vir aqui e riscar o 3, riscar o 6, riscar o 7, riscar o 8 e riscar o 9, aqui. Enganei-me, portanto, a borrachinha também dá sempre jeito.
Outra coisa muito interessante, segundo a minha dedução e de alguma experiência que eu tenho de jogo, é que se isto é por ordem crescente e a última peça é o número 6, portanto eu sei que ele não tem nem um 7, nem um 8, nem um 9. Portanto, estas peças todas aqui eu sei que ele não tem, ok? Portanto, eu já estou a limitar o código do meu adversário a estes números apenas, ok? Eu já fiz a pergunta, eu reponho a carta, passo para o meu oponente. Atenção que esta folha aqui está guardada atrás do meu biombo, ok? Que é para o meu adversário não ver. Eu estou a colocar apenas aqui para ser mais fácil fazer a explicação. Portanto, o meu oponente escolhe fazer uma pergunta, por exemplo, e ele escolhe esta. E ele pergunta-me, onde estão as tuas peças número 3 ou número 4? E ele escolhe, por exemplo, a número 3. E aqui vai funcionar da mesma maneira. Eu tenho uma peça número 3 aqui. Portanto, eu com o biombo levantado, claro, aponto aqui e digo que a peça número 3 está na coluna A. Portanto, ele já sabe que eu não tenho nem o 2, nem o 1, nem o 0. Mas ele não sabe se o meu número 13 é preto ou é branco. E isso é o que ele vai tentar descobrir em rondas futuras. Ele repõe a carta da pergunta, volta outra vez para mim e é assim sucessivamente até nós termos uma resposta. Nós vamos apontando os números aqui, as cores, a gente pode apontar aquilo que a gente quiser na nossa folha, ok? Não esquecer que tem frente e verso para poupar papel. E pronto, esta é uma partida de qual é o código. Vamos então explicar como é que se joga com 4 jogadores. Num jogo de 3 a 4 jogadores, nós não estamos a tentar adivinhar o código dos nossos oponentes, como na versão para 2 jogadores. Estamos a tentar adivinhar o código que está aqui na mesa central. Ou seja, nós vamos fazendo perguntas em que todos os jogadores têm que responder e, por processo de eliminação, nós vamos tentar descobrir o código central. Como é que o jogo acaba? O jogo acaba quando alguém descobrir o código central, desde que todos os jogadores tenham jogado o mesmo número de rondas, o mesmo número de vezes, para dar a oportunidade a que haja um empate, ou que mais pessoas adivinhem o código. E na versão para 3 a 4 jogadores e para 2 jogadores, que eu me esqueci de referir, quando acabar o baralho, também acaba o jogo, ok? Tem uma última oportunidade de tentar adivinhar o código e o jogo termina e pode terminar sem vencedores. Quais são as diferenças para 3 a 4 jogadores? Portanto, para começar, a grande diferença é a 4 jogadores, como diz aqui, nós temos 5 números, ou seja, um código com 5 números. Para 4 jogadores nós temos apenas um código com 4 números e ali no centro é a mesma coisa. Para 3 jogadores nós temos que adivinhar o código de 5 números, para 4 jogadores nós temos que adivinhar o código para 4 números, ok? Para 3 jogadores, e por ordem dos ponteiros do relógio, eu tiro uma pergunta, faço a pergunta e os outros 2 jogadores respondem, ok? E eu tomo nota no meu bloco. Para 4 jogadores eu faço a pergunta, todos respondem à pergunta, inclusivamente eu. Exemplo, sou o primeiro a jogar e eu escolho esta pergunta. E esta pergunta é a seguinte: onde estão as tuas peças número 1 ou número 2? E eu opto pela peça número 2. Portanto, a minha pergunta é: onde estão as tuas peças número 2? Como eu estou a jogar com 4 jogadores, eu respondo: não tenho peças número 2. Este jogador aqui aponta com o lápis, que é na coluna B, o número 2. Este jogador diz que não tem o número 2 e este jogador aqui aponta para o A e diz que tem o número 2. Portanto, eu sei que o João tinha o número 2 no B, que ele apontou, e o Francisco tinha o número 2 no A, na coluna A. Não sei as cores ainda, mas também aqui não importa, porque isto diz-me que o código final aqui não tem número 2, porque os únicos número 2 estão aqui, ok? Depois da pergunta feita, vamos subir os biomes novamente, isto é só para a explicação. Depois da pergunta estar feita, eu preencho aqui a linha de perguntas e passo para o meu jogador à esquerda e é assim sucessivamente. Portanto, se eu souber, ou se eu achar que sei a resposta, seja a 3 ou 4 jogadores, eu escrevo o código aqui em cima. Depois, venho aqui às peças centrais, só eu é que vejo as peças centrais. Eu levanto as peças, volto a baixar as peças e se eu acertei, digo, descobri. E o jogo continua até que todos os jogadores tenham tido o mesmo número de jogadas. E poderão ter a possibilidade de tentar adivinhar também o código. Se eu falhei, digo que perdi, estou fora do jogo, mas sou obrigado a responder às perguntas dos meus oponentes, ok? No fim do jogo, depois de terem todos jogado o mesmo número de rondas, o mesmo número de jogadas, eu vou revelar o meu bloco e vou revelar as peças que estão ali e comparamos se eu realmente estava a dizer a verdade ou não, ok? Portanto, de forma muito resumida, este é qual é o código da Mebo Games. Vamos então aos nossos pensamentos finais. Como puderam ver, até é um jogo bastante simples de entender. Eu confesso que
estava um bocadinho de pé atrás com este jogo quando o recebi cá em casa e depois de jogar algumas vezes conquistou-me. É um jogo muito divertido que qualquer pessoa, mesmo que não seja fã de jogos de tabuleiro, acaba por se entusiasmar, porque o jogo baseia-se na dedução, naquele sentimento e aquela adrenalina que nós temos quando descobrimos um segredo ou temos uma ideia inteligente e adivinhamos a resposta e nós próprios nos sentimos tão bem inteligentes. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Eu consegui ganhar alguns jogos e senti-me super inteligente e tive um sentimento de satisfação por ter deduzido de forma rápida qual era o código. É um jogo com poucos componentes, fácil de montar, não é preciso assim uma grande mesa para se poder jogar. Confesso que o ponto forte do jogo acaba por ser, na minha opinião, para 2 jogadores. A 3 e a 4 também é divertido, mas eu acho que o ponto forte é a 2 jogadores. É um jogo que, na minha opinião, poderá ser utilizado para torneios interescolas, por exemplo, como existem as Olimpíadas da Matemática. Este jogo também poderá ser utilizado para isso, para desenvolver e aprimorar o nosso sentido de dedução. A meio de um jogo houve alguém que disse: "Epá, isto parece o Quem é Quem, mas mais divertido." Não estou aqui a discutir se o jogo Quem é Quem, o clássico, é mais divertido ou não é mais divertido, mas realmente vai bater um bocadinho nesse jogo clássico que é o Quem é Quem, que através do processo de eliminação, através de várias perguntas, nós vamos tentando saber a resposta. É um jogo com poucos componentes até de qualidade. Tenho uma pequena nota a apontar, é o jogo não vem com lápis. Neste caso, eu acho que tanto o bloco como os lápis tinham que ser obrigatórios e ele só vem com o bloco. Eu acho que um jogo deste sem lápis vem incompleto e seria uma ótima oportunidade. Temos aqui um lápis do IKEA, seria uma ótima oportunidade para a Mebo introduzir dentro da caixa lápis mais ou menos deste tamanho com o logo da Mebo. Portanto, acaba por ser um jogo que, na minha opinião, vem incompleto porque não traz os lápis. E acreditem, a primeira vez que eu quis jogar ao jogo não tinha lápis em casa e foi um bocadinho difícil. Entretanto, já fui ao IKEA e já reabasteci o meu estoque. Eu acho que é um jogo para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de jogador, para toda a família, enquanto se está a ter uma conversa, a beber uns copos. É um jogo que realmente é um party game, mas acaba por focar a nossa concentração no jogo, porque nós realmente ficamos embutidos dentro do jogo e queremos saber qual é que é o código secreto do nosso oponente. E tendo em conta o preço dele, eu acho que é uma excelente compra, uma excelente adição à vossa coleção de jogos e com certeza vai fazer as maravilhas das vossas visitas aí em casa. Gostava de saber a vossa opinião sobre o jogo, já experimentaram, o que é que vocês acham? E não se esqueçam, é muito importante o vosso apoio, sigam a Zombie TV, subscrevam o canal e carreguem no sininho, porque cada vez que nós fazemos uma live ou lançamos um vídeo novo, vocês recebem uma notificação. E as lives são espontâneas, não são sempre na mesma altura. Portanto, sigam-nos no YouTube e nas nossas redes sociais. Boas leituras, bons filmes, bons jogos. Até à próxima.